esse tema, como tem muita gente que me pediu, eu resolvi trazer ele hoje para vocês, trazendo alguns pontos, algumas coisas que a gente não pode deixar de colocar nesse cardápio. Eu sou a Priscila Rocha, eu sou confeiteira, trabalho nessa área já faz mais de 15 anos, então eu quero mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência. E eu vou começar hoje com o tema, né? No caso, que eu trouxe para vocês, para facilitar na escolha do cardápio. A primeira sugestão que eu tenho é não tentar vender tudo. Você não pode tentar vender tudo que você sabe fazer. Você tem que focar numa coisa só. Se você quer vender docinho, então faça o cardápio dos doces. Se você quer vender salgado, faça o cardápio do salgado e assim por diante, né? Então, pessoal, aí no caso, o que vocês escolherem, né? O que vocês escolherem para vocês trabalhar, vocês têm que dominar isso. No caso, se você escolheu trabalhar com bolos, faça um cardápio, assim, com ingredientes, né? Com recheios, que você domina muito e que você goste de fazer, tá bom? Eu sempre falo isso para algumas pessoas que perguntam para mim. Não basta só ganhar dinheiro, a gente tem que amar o que faz, porque senão você nunca vai ficar feliz naquilo que você está fazendo. Então, a melhor forma de você unir, né, o útil ao agradável é você fazer sempre o que você gosta de fazer, independente se ganhe mais ou ganhe menos, mas você tem que amar aquilo que você está fazendo. Então, a primeira sugestão, eu falo para a pessoa não tentar abraçar tudo. Por quê? Você vai tentar abraçar tudo, que nem quando a gente quer atirar para vários lados. Você vai errar, né? Se você quer tentar atirar para vários lados, você vai errar. Então, né, na nossa profissão também é assim. Se a gente tentar atirar para todos os lados, a gente vai errar e não vai conseguir acertar nada. Então, eu sempre falo, foca numa coisa só. Depois, lá para frente, né, se você quiser agregar mais coisa no seu cardápio, mas aí você já vai ter mais experiência, você já vai saber como que trabalha, você já vai ter os seus clientes, então fica muito mais fácil. Então, foque numa coisa só, tá bom? No meu caso aqui é para bolos, né? Mas você pode fazer o seu cardápio de qualquer coisa, de qualquer tipo de bolo caseiro, doce, salgado, qualquer coisa que você for vender, você pode estar fazendo esse cardápio. E nesse cardápio, você tem que colocar recheios simples, porém também tem que ter os gourmets. Só que as pessoas preferem os recheios simples. A maioria prefere os recheios simples, tá? Você tem que ter o gourmet, mas não pode deixar de ter o simples, tá bom? Então, você tem que pensar, você vai vender os teus bolos, se vai ser bolos caseiros, se vai ser bolos de festa, se vai ser bolo com pasta americana, se vai ser bolo com chantininho, com chantilly. Então, é bom definir o que você quer fazer, tá? No teu caso, se o seu bolo for um bolo caseiro, você vai fazer o seu cardápio dos bolos caseiros. Mas eu peço para você conversar com seus clientes, né? Conversar com alguns amigos aí da sua região, né? De perto onde você mora, os sabores que os clientes preferem nessa região, porque cada região é sabores diferentes. Cada lugar, as pessoas têm uma preferência diferente, entendeu? Então, é bom a gente perguntar, né? Antes da gente pôr no nosso cardápio, perguntar, se informar qual tipo de bolo que as pessoas mais gostam ali, onde você vai trabalhar. No caso dos bolos de festa também. No meu cardápio de bolos de festa, eu tenho os meus recheios, tenho os recheios mais simples, a maioria são recheios mais simples, porque aqui na minha região o povo prefere, os clientes preferem os recheios mais simples. Mas, claro, se alguém me pedir um recheio mais sofisticado, tipo Nutella ou Vomaltine, eu também faço. Tá no meu cardápio, o preço é diferenciado por causa do valor do produto. Então, o valor do produto você tem que levar em conta. Se você está colocando um produto que é caro, o seu cliente está te pedindo esse recheio, um exemplo, o recheio de Nutella, de Ferrero Rocher, de Ovo Maltine, são recheios caros, que a gente
faz para o cliente, só que tem que ter uma diferença. E essa diferença você tem que levar em conta, porque o cliente que te pede um bolo de ovo maltine, por exemplo, ele vai saber que esse ovo, que esse recheio, ele é mais caro, por causa do ovo maltine, entendeu? Então, tem que ter essa diferença. E aí você pode fazer, assim, uma média, né, dos recheios simples com os recheios mais sofisticados e colocar de uma forma bem balanceada no seu cardápio, entendeu? Então, se a escolha das massas também é muito importante. As massas que não pode faltar no seu cardápio é a massa de baunilha, que é a massa branca, e também a massa de chocolate. Não pode deixar de colocar essas duas, porque as duas são os carros-chefes, né, da confeitaria. Claro que existem outros tipos de massa, massa pão de ló, massa manteigada, massa chiffon, massa, assim, tem vários tipos de massa, mas não é aconselhável colocar muitos tipos de massa. Primeiro, vai dificultar muito o seu trabalho. Você já pensou no final de semana você ter que fazer aí 10 tipos de massa na sua cozinha, porque cada cliente pediu uma massa diferente. Então, já vai dificultar muito o teu trabalho. E sem contar que quando o cliente pegar o teu cardápio, ele vai ficar muito em dúvida, porque muitas variedades, vai deixar ele com dúvida. Ele não vai conseguir decidir rápido, assim, qual a massa que ele vai querer que coloque no bolo dele, né? E aí é onde, às vezes, acaba perdendo muito tempo, porque a pessoa fica em dúvida. Então, as massas eu indico para quem está iniciando, colocar as duas que mais vendem, que é a massa de baunilha, que é a massa branca, e a massa de chocolate, tá? Aí depois, você também vai precisar definir os tamanhos das formas. Tem muita região que vende por quilo. Se você vende por quilo, você também tem que padronizar para o seu bolo sair sempre igual. Se você vende por forma, também tem que padronizar, porque senão hoje o seu cliente pega um bolo, amanhã ele vai vir buscar o mesmo bolo, o bolo vai estar num tamanho diferente. Então, os clientes não gostam disso. Eles percebem se tiver diferença no tamanho do bolo, tá? E se tiver diferença no preço, tem que ser falado muito detalhadamente na hora da encomenda. Porque às vezes a pessoa pede para colocar um recheio que tem acréscimo, e se você não passar isso para o seu cliente na hora da encomenda e deixar para falar na hora que ele vir buscar o bolo, vai dar BO. Porque ele não gosta. Ele vai falar, mas ninguém me avisou. E aí, para você não perder o seu cliente, você acaba falando, não, tudo bem, né? Pode ser esse preço mesmo, e deixa de cobrar o acréscimo daquele recheio que era caro. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu sempre falo que as diferenças de valores têm que ser falado no ato da encomenda, tá bom? Eu sempre também falo isso para as meninas que trabalham comigo. Tudo que tiver de acréscimo tem que falar na hora que a pessoa estiver encomendando o bolo. Então, caixas, embalagens, se não tiver como você colocar agregado no valor do bolo, você também tem que falar isso para o seu cliente, tá bom? Ele também tem que saber que aquela embalagem, que aquele topper, papel de arroz é cobrado à parte. Então, também tem que ser bem estipulado na hora que for fazer a encomenda. Então, gente, a escolha da massa, que é o início, primeiro você define a escolha da sua massa ou das massas, né, que você vai trabalhar. Você testa essas massas, porque tudo que você colocar no seu cardápio, você tem que ter domínio naquilo. Não coloque coisa no teu cardápio, nem massa e nem recheio, que você nunca fez. Se nunca fez, testa primeiro, deu tudo certo, aí você põe na lista para fazer o seu cardápio, tá? As massas também, tudo que você for fazer, testa antes, porque se você jogar alguma coisa no seu cardápio e o seu cliente for olhar e ele escolher aquilo e você não saber fazer, a chance de você errar é muito grande. Então, para não cometer esse tipo de erro, não passar nervoso na sua cozinha, é bom testar tudo antes de colocar no cardápio. Se você fez a sua escolha, vou pôr pão de ló e vou pôr massa manteigada. Então, você testa as duas. Eu indico vocês começarem, quem está começando a trabalhar com bolos agora, né, iniciando na confeitaria,
eu indico trabalhar só com um tipo de massa. Por exemplo, a massa de pão de ló, a massa de pão de ló de chocolate, a massa de pão de ló de baunilha, para não ter muita mistura de massa e não dificultar também o seu trabalho. Também, depois, vem os recheios. Os recheios base, tipo de chocolate, recheio de brigadeiro, recheio de trufa, recheio de ganache, eles são essenciais no seu cardápio, porque todo mundo gosta. Aqui na minha região, todo mundo gosta. Então, eles saem muito, tá? Então, quanto aos recheios, os de chocolates, eles têm que ter no seu cardápio, principalmente os de brigadeiro, que a criançada adora, tá? Então, mesmo que você nunca tenha feito um recheio de brigadeiro, faça o teste antes. Se der tudo certo, você já põe na sua lista para depois você fazer o seu cardápio. Mais um recheio, né, que é a base de frutas. Recheios à base de frutas é outro recheio que também não pode deixar de pôr no cardápio, porque muita gente gosta. Assim, grande maioria gosta, principalmente de morango. Alguns, muitos, assim, gostam de abacaxi, nozes, ameixa, pêssego, que aí as nozes já entram na parte oleaginosas, que já entra castanha, nozes, avelã. Então, tem vários tipos de coisas assim que a gente pode usar no meio do nosso recheio. Então, um recheio que a base é o brigadeiro branco, por exemplo, como eu já falei em outras aulas que eu já passei por aqui, o brigadeiro branco é um recheio base. Com ele, dá para você fazer muitos tipos de recheio. Então, esse recheio base é muito indicado você colocar no seu cardápio, porque é um recheio fácil de fazer, delicioso, e ainda por cima, com ele, se a pessoa escolher recheios diferentes, que a base for de brigadeiro, você está com a sua base pronta, é só agregar o restante dos ingredientes, tá? Então, recheios à base de frutas e recheio à base de oleaginosas, que são as nozes, tem também que ter no cardápio. Porque a maioria das pessoas, principalmente pessoas assim mais velhas, eles preferem colocar fruta no bolo, porque não deixa o bolo tão doce. O bolo, ele perde um pouco, né, não fica enjoativo, perde um pouco aquele doce do bolo. Então, tem os recheios que são menos doces, tem os recheios que são mais doces, aí você entra para saber induzir o seu cliente a escolher, fazer a melhor escolha, mas tem que ter as duas opções no seu cardápio, tá? Então, antes de você fazer o cardápio, você seleciona tudo que você vai querer colocar nele. Os recheios, normalmente os que saem bastante, é o leitinho, é o prestígio, os recheios que tem bombons, né? Ele sai bastante também. Muita gente pede, também não pode deixar de ter no nosso cardápio. Por exemplo, quando você for montar o seu cardápio, você quer colocar um monte, todos os recheios que você já ouviu falar na sua vida. Só que não é bom nem para você nem para o seu cliente. O cliente vai ficar muito em dúvida no que escolher. E você, se você tiver uma demanda muito grande de bolos, o teu cliente, ele pode escolher, cada cliente pode escolher um bolo de um jeito. Então, vai dificultar o seu trabalho também, principalmente nos recheios. Você imagina, no final de semana, você ter que fazer 10 tipos de recheio diferente, porque cada bolo é de um recheio diferente. Então, por isso que no início eu aconselho você ter, né, menos tipos de recheio no cardápio. Os recheios que vai nozes, também, é muito pedido. Os recheios que vai avelã já não é tanto, mas tem quem goste, mas não precisa colocar de início no seu cardápio, tá bom? Mas as nozes tem que ter, pelo menos elas, porque muita gente pede doce de leite com nozes, leite condensado com nozes, creme com nozes, então tem que ter também esses daí. E aí, no caso, se você for fazer os teus recheios, né, que nem eu estava falando antes, e tem lá muita opção de recheio, você vai ficar muito maluca na sua cozinha, principalmente se você estiver no início. Você fica nervosa, porque você vai ter que fazer todos aqueles recheios antes, para eles esfriar, descansar, para depois você começar a montar seu bolo. Então, você tem que ir devagar,
né? Conforme o tempo vai passando, que você vai pegando mais experiência, aí sim você vai agregando outros recheios, agrega um daqui um mês, aí depois você põe outro, que aí o cliente gosta de novidade. Esses outros recheios que você sabe fazer, pode entrar como uma novidade para o seu cliente, né? Ele chega lá, nossa, tem um recheio novo, né? Vou experimentar. Então, é melhor, sim, você começar com pouco e deixar os outros que você sabe para ir colocando, né, aleatoriamente conforme vai passando o tempo. Não coloca tudo de uma vez para não te sobrecarregar, não ficar muita coisa para você fazer e também, né, não confundir o cliente na hora da escolha. Outra coisa que a gente também tem que colocar é as coberturas. No caso, eu trabalho aqui com a maioria é chantilly. A maioria. Aqui na região, o pessoal gosta mais de chantilly. Mas eu trabalho com chantilly, eu trabalho com buttercream, eu trabalho com marshmallow, eu trabalho com chantilly. É as 4 coberturas que eu uso. Eu sei fazer pasta americana, mas o de pasta americana aqui na região quase ninguém pede. Então, só um ou outro que pede, eu nem tenho ele no cardápio, não coloquei. Mas se uma pessoa vir me pedir, eu consigo fazer sim. Mas um bolo de pasta americana, você já tem que pensar muito bem nas encomendas, as outras encomendas que você tem que pegar. Porque um bolo de pasta americana, o trabalho dele é dobrado de um bolo que é coberto com chantilly, qualquer tipo de creme, tá? Porque o trabalho da pasta americana é muito maior. Então, você vai ter que cobrar mais caro nesse bolo e ainda por cima você vai ter que diminuir as suas encomendas para você conseguir fazer esse bolo de pasta americana. E ainda assim, se você tiver uma ajudante vai ser bem-vindo. Agora, se você não tiver, às vezes você tem que deixar de pegar de 2 a 3 bolos para você fazer um de pasta americana. Então, pasta americana, se você quiser trabalhar com ela, foque só nela. Porque é bolo lindo, é bolo assim maravilhoso, só que requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo. Então, quanto à cobertura, eu trabalho com outros tipos de cobertura, mas no meu cardápio eu coloquei só o chantilly e o buttercream. Marcela! Boa noite, Marcela. Agora ela escreveu o nome dela. Boa noite, Gi, tudo bem? Então, no caso das coberturas, você pode escolher se você dominar muito bem todas elas. Se não, não. Coloque só que você sabe realmente trabalhar, tá? Se você sabe usar só chantilly, coloque só chantilly, até porque ele é bem mais fácil de você conseguir trabalhar. É muito mais fácil você conseguir trabalhar com chantilly, com chantininho, do que com uma pasta americana. Outro tipo de cobertura que é mais difícil. Mas tem gente que leva mais jeito, então não tem problema nenhum. Pode colocar assim. Mas só coloque o que você domina muito, que você sabe fazer bastante. Aqui na região, o povo prefere o chantilly, então no meu cardápio tem o chantilly. Coloquei o buttercream e coloquei o marshmallow. Mas é poucas pessoas que pedem, mas eu trabalho com essas coberturas também. Agora, os bolos temáticos. Gente, os bolos temáticos não pode deixar de ter. É o que mais vende. Aqui, para mim, os bolos temáticos é assim, ó, 90%, digo até 95% é bolo infantil. A maioria é bolo temático. Então, você pode estar trabalhando com papel de arroz, com toppers, né, que é aquele topo de bolo. Você pode estar trabalhando com decorações, com flores. Só que tudo isso tem que ser cobrado à parte. Porque são coisas assim que é cara, né? A gente tem que mandar fazer. Algumas eu mesma faço, outras eu mando fazer, né? Que eu tenho a moça que faz para mim. Só que é complicado, porque o cliente, quando ele vem encomendar, ele já quer pegar o bolo pronto. A maioria quer pegar o bolo pronto, para não ter o trabalho de ir lá, mandar fazer, trazer aqui para mim colocar. Então, eu ofereço esse serviço para o cliente. É um conforto que eu dou para o meu cliente. Ó, eu quero um bolo, vou dar um exemplo. Eu quero um bolo da Sofia, da Princesa Sofia. Você faz para mim? Eu faço. Você prefere com toppers, papel de arroz, né? Que jeito você prefere o teu bolo? Aí o cliente vai te falar. Aí você já explica no ato da encomenda, mesmo tendo no seu cardápio, porque você vai colocar isso no seu cardápio. Tudo que for cobrado à parte tem que ter lá no seu cardápio, lá na parte de baixo, de uma forma que o cliente enxergue.
Então, tem lá tudo o que está cobrando a parte, os toppers, o papel de arroz, flores naturais, se você trabalhar com flores, entendeu? Tem que ter a parte. Algumas coisas não dá nem para colocar valor. As flores mesmo é uma coisa que não dá para você estipular o valor, porque depende muito de flor para flor. Tem flor que é mais cara, tem flor que é mais barata. Então, você só coloca lá flores naturais, consultar valor. Não precisa pôr preço, tá? Mas os toppers é muito pedido. Você pode também dar esse conforto para o seu cliente, mas ele tem que ser cobrado à parte, tá? Porque não dá para você embutir no meio do valor do bolo, porque um bolo que é mais simples, sem os toppers, daria para você cobrar um pouco menos, tá? Então, os bolos que tem os toppers, ele tem que ser cobrado um pouco mais, até porque a decoração dele é diferente. Principalmente o bolo infantil, que a decoração é colorida. É um bolo que dá mais trabalho para a gente, né? É um bolo que a gente tem que dedicar mais tempo para ele. Então, essas coisas têm que sim ter que ser cobrada à parte e é muito requisitado, tá? Tanto para criança quanto para adulto. Nos bolos de adulto, usa os toppers no tema que a pessoa quiser. Hoje em dia tem tema para todos os gostos, tá? Tem papel de arroz também. O papel de arroz hoje em dia ele está um pouquinho mais escondido porque os toppers chegou arrebentando, né? Então, hoje em dia, as pessoas preferem os toppers, mas os papéis de arroz não saiu de moda. Então, eu aconselho ter os dois no cardápio, tá bom? Tanto os toppers como o papel de arroz. E o valor não precisa colocar das flores, se caso você for trabalhar com flores. Então, pessoal, aí o que você vai fazer? Depois que você definir as coisas que você quer colocar no seu cardápio, a sua embalagem também tem que entrar no seu cardápio, tá? Porque normalmente eu tenho as caixas, só que depois da pandemia, as caixas, o preço dela foi lá em cima. Antigamente pagava R$7, R$7,50 numa caixa de bolo. Hoje tá 11, depende do tamanho, R$15 uma caixa de bolo. Então, não dá para mim colocar esse valor todo, porque a alta do preço foi muito, muito rápido. Então, não dá para mim colocar no meio do bolo. O cliente hoje vem comprar o bolo, é um valor. Aí ele volta, ele já está 15, R$20 mais caro. O cliente vai falar, nossa, mas ontem eu comprei, estava X, hoje já subiu, né? Então, é difícil a gente embutir no valor. Por isso que eu peço para colocar no cardápio o valor à parte dessa embalagem, caso o cliente quiser a embalagem, tá? Porque hoje em dia, muita gente leva o bolo para fora. Aqui eu faço muito bolo para os meus clientes daqui, que eles pedem a embalagem, a caixa, que é própria para o bolo, para levar para fora da cidade. Então, teve bolo meu que já foi para bem longe, Jaguariúna, até mais longe que isso, e o bolo chegou perfeitamente, porque a embalagem é muito importante. Mas ela tem que ser cobrada à parte, porque senão acaba saindo do seu bolso, né? E hoje em dia não é barato as embalagens também. Pode até ter outras embalagens mais baratas, mas a que eu compro é esse valor mesmo. Eu nem coloco nada mais em cima, eu só coloco o valor que eu pago. Nem coloco nada mais em cima, porque ela já, para mim, ela já é um valor bem salgado, vamos dizer assim, né? Então, depois que você conseguir definir todo o seu material, tudo que você vai usar, os tipos dos recheios, aí sim você vai começar a testar. Define tudo primeiro, tudo que você quer vender. Depois você pega esses recheios, um por vez, e vai testando. Os que deu bom, você coloca no cardápio. Os que você não gostou, você troca por outro. E assim você vai montando ele. Aí, depois, você vai pôr embaixo também lá no finalzinho do seu cardápio, se você faz entrega. Você faz entrega? Faz. Tem taxa de entrega? Se tiver, tem que colocar também. Taxa de entrega a combinar. Por quê? Alguns clientes moram aqui do seu lado, outros moram do outro lado da cidade. Então, não dá para você cobrar o mesmo valor de um bolo que você vai levar aqui do outro lado e um que você vai levar lá do outro lado da cidade. Então, taxa de entrega a combinar, né? Ou você pode até estipular um valor, mas como no meu caso, eu vendo bolo para a cidade inteira. Então, cada lugar eu cobro um valor de taxa de entrega, porque nosso carro também gasta gasolina, né? E ninguém, a gasolina não é de graça para ninguém. Então, no caso, a gente tem sim que cobrar pelo nosso trabalho, de você sair, no meu caso, eu tenho que sair daqui
deixar o meu serviço para mim fazer a entrega. Então, tem que cobrar o valor da taxa de entrega para te ajudar, né, no tempo que você vai perder saindo, né, daqui, no caso, no meu caso da padaria, e o valor que você vai gastar com a sua gasolina para levar o bolo para a pessoa. É uma comodidade que a pessoa tem. Às vezes, no dia da festa também está corrido, a pessoa não tem tempo para sair para vir buscar, então, com certeza, ela também não vai achar ruim de pagar a sua taxa de entrega, que tem que ser estipulada também no cardápio. Então, como eu falei no início, você só pode colocar essas coisas que você realmente sabe que vai dar certo. Se algum cliente te pedir, você não vai testar esse recheio com o seu cliente, tá? Não deixa para testar recheio na hora que você vender. Você tem que testar antes, tá? E também depois vem as fotos. Tem gente que gosta de colocar foto no cardápio, tá? Se você quiser colocar, você pode colocar, chama atenção, fica bonito. Só que tem que ser foto sua, foto do seu trabalho, foto dos seus bolos, foto que você bateu. Não pega foto da internet para colocar nos seus bolos, porque foto da internet é foto muito bem trabalhada, é muito bem elaborada. E se o seu cliente comparar, às vezes pode ser que ele não vai gostar, porque ele quer a foto da internet. Então, eu não aconselho. E outras vezes, fotos têm direitos autorais. Pode dar problema também, entendeu? Porque se você pegar uma foto que não é sua, que tem direitos autorais, pode te dar um problemão. Então, procura bater as suas próprias fotos. Na hora que você estiver testando os recheios, que deu tudo certinho, vai lá, faz uma foto bem legal. E aí sim, você pode estar colocando no seu cardápio as fotos. Se o seu cardápio for um cardápio que caiba as fotos. No meu, eu não coloquei, porque não cabe. O meu cardápio, ele é de uma página só. Se o seu cardápio for de virar página, aí dá para colocar, tá? Então, as fotos também, fica legal, mas desde que seja uma foto sua, uma foto do seu trabalho, tá? Então, pessoal, para a gente montar o nosso cardápio, depois de tudo definido, depois de tudo muito bem selecionado, com muito carinho, você pode fazer os seus preços em relação ao que você gastou, porque no seu cardápio você tem a opção de colocar o preço do bolo ou não, tá? Eu coloquei o preço do bolo no meu, porque eu acho que fica muito mais fácil para a gente trabalhar, tá? Mas não é obrigatório a colocar o valor no seu cardápio, mas facilita muito, o cliente já está ali, ó, ele já está olhando, né, o que tem, o que não tem, então ele já vai olhar o preço também, e assim, através disso, ele já vai conseguir fazer uma escolha. Então, o preço eu acho muito importante, mas tem gente que não gosta de colocar, então não é obrigado, tá bom? Mas é bom colocar sim, eu coloquei no meu. Então, aí você vai estipular os preços dos seus bolos, você vai estipular o tamanho do seu bolo, para quantas fatias serve, para quantas pessoas que ele dá, estipular o padrão. Tudo tem que ser padronizado, desde os recheios, as massas, né, os tamanhos dos seus bolos tem que ser padronizado, para não acontecer do cliente hoje pegar um bolo, um exemplo, que hoje eu comprei um bolo que custou R$100 e ele é desse tamanho. Um exemplo, tá, gente? Aí amanhã o cliente volta, amanhã é modo de falar, daqui uma semana ele volta, e aí o bolo dele é menor, por R$100. Ele vai achar ruim. Ele vai te falar, nossa, mas eu peguei um bolo outro dia, era maior. Então tem que ter padrão. Se você estipulou já suas massas, seus recheios, todas têm que ser testadas de acordo com o tamanho das suas formas, para você saber quanto de massa você vai bater para certo tamanho de forma. Depois que você estipulou tudo, aí sim é hora de você ir montar o seu cardápio. E na montagem do cardápio, você vai colocar lá o nome, o seu nome de trabalho, ou o nome da sua empresa, ou da sua loja, né? O nome que você for divulgar para divulgar o seu trabalho. Então, no topo de cima, você coloca o nome da sua empresa, ou o seu próprio nome, coloca uma logo, monta uma logo. Hoje em dia tem sites que é de graça na internet, que você consegue fazer uma logo legal. Tem os pagos, mas tem alguns que é gratuitos, inclusive alguns você não precisa nem baixar. Você faz direto ele na internet mesmo, sabe? No final da live eu vou até falar o aplicativo que eu uso, né, o site que eu uso para fazer o meu cardápio também, que, na verdade, o meu cardápio é uma pessoa que faz para mim, mas eu faço muita página aqui,
para a gente estar postando as coisas, e a gente faz com uma ferramenta que no final eu falo para vocês qual é. Então, comece colocando o seu nome, o seu telefone, o seu WhatsApp, né? Telefone fixo ou WhatsApp. Depois, mais para baixo, você começa a distinguir os teus recheios que você quer colocar. Depois você vai colocar suas coberturas. Aí depois das coberturas, você pode colocar os acréscimos, né? Se você for diferenciar algum tipo de recheio, você coloca esses recheios que tem acréscimo um pouquinho mais do lado, não junto com aqueles que não tem o acréscimo. Por exemplo, você tem uma fileira aqui, uma coluna de recheios que é tudo o mesmo preço. Mas tem os que é mais caro que tem acréscimo, você coloca eles separado, entendeu? Para a pessoa entender que aqueles recheios não é o mesmo valor dos recheios que está do lado de cá, tá? Então, define bem, porque comigo mesmo já aconteceu. A pessoa vai lá, escolhe o recheio e não viu que tinha o acréscimo. Por isso que você tem que estar atento, ou quem estiver trabalhando com você, estar atento a induzir isso para o cliente, falar isso para o cliente e fazer ele entender que, né, é um recheio mais caro, então tem que ter um acréscimo. Então, você coloca o recheio que tem o acréscimo, você coloca as coberturas que você vai trabalhar, mesmo que for uma só de branca e de chocolate. Você coloca também a taxa de entrega, se vai combinar ou não, ou se você quer estipular uma taxa de entrega, né? Eu prefiro combinar, porque cada lugar, né, é um preço diferente. Então, você pode definir isso. Você tem que colocar os toppers, o papel de arroz, as flores, tudo que você for usar de decoração, até os docinhos que vai em cima, tem que ser cobrado à parte, porque muita gente pega um bolo pequeno, um exemplo, 10 docinhos. Aí a pessoa pega um bolo gigante e vai mais de 50 doces. Então, você tem que cobrar os doces à parte. Porque senão vai sair caro pra gente. Hoje, por causa da pandemia, os bolos diminuíram de tamanho. Mas não deixa de fazer. Muita gente pega ainda bolos médios, maiorzinho, porque as pessoas cortam os pedaços e mandam para os familiares, quando não pode vir na casa da pessoa. Então, tem gente que está fazendo isso. Eu não deixo de fazer bolo um dia sequer, todo dia, pelo menos eu tenho bolo aqui para fazer. Às vezes tem mais, no meio da semana, eu já cheguei a fazer 5, 6 bolos em plena segunda-feira. Então, vende sim, mesmo com a pandemia. Diminui bastante os tamanhos, né, por causa da quantidade de gente, mas sempre tem gente que está pedindo. Então, defina tudo que você vai vender no seu cardápio, tudo. E aí, na hora de você montar, você vai coloca uma arte legal, sabe? Faz um cardápio bem, tipo assim, bem profissional, mais profissional que você conseguir fazer, para ele chamar atenção. Coloca lá na parte de baixo tudo que você tiver de acréscimo, os tamanhos, né, que você vai trabalhar. Até alguma frase que você, se couber, né, você pode colocar uma frase legal, né, sei lá, de boas-vindas para o seu cliente, ou então um desenho legal de um bolo, né, que você gosta. Você vai usando a criatividade, quanto mais chamativo ele ficar, melhor. E esse cardápio, você tem que imprimir né? Você tem que ter um físico. No meu caso, que eu tenho a padaria, eu imprimo, né, e mando plastificar, para ele ficar bem firminho. Então, não tem perigo da pessoa molhar, da pessoa sujar ele, porque se ele molhar, ele borra, né? Então, ele tá sempre bonito. E aí, eu tenho um que é físico, né, que a pessoa consegue pegar, e tem o online, que quando as pessoas me pedem, eu já mando o cardápio online também, que é uma praticidade para mim e para o meu cliente. Porque é muito mais fácil. Às vezes o cliente pede o recheio para você e você vai lá ficar digitando. Às vezes o cliente está com pressa, tem que trabalhar, tem que buscar alguma criança. Então, é muito rápido. O cardápio é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, tá? Então, pessoal, para falar para vocês sobre o aplicativo que eu uso, ele chama Canva. Esse aplicativo, ele tem a forma paga e ele também tem a forma gratuita, tá? Então, na forma gratuita, você consegue fazer bastante coisa legal. Na forma paga tem muito mais opção, mas agora de início não precisa pagar nada.
qualquer aplicativo que você achar na internet que faça esse tipo de coisa, cardápio, essas coisas, páginas bonitinhas que a gente cria, você pode estar usando para fazer o seu cardápio. Depois de tudo pronto, estipulado, tudo valorzinho, tudo certinho, aí sim você manda imprimir, mas não exclui do teu celular, usa também a forma online e manda imprimir, plastificar para ficar bem bonitinho, e com o Canvas você consegue fazer muita coisa legal, entendeu? Até para poder divulgar o teu trabalho também fica bem legal. Então, ó, para quem quer trabalhar, para quem quer viver disso, da confeitaria, como eu vivo, hoje eu vivo exclusivamente da confeitaria e amo o que eu faço. Então, para quem quer viver disso, ainda mais agora nessa época de pandemia, às vezes está desempregado, né? Então, assim, é umas dicas que se eu tivesse tido lá atrás, eu não ia bater tanto a cabeça. Porque, nossa, eu fui criar o meu cardápio agora, depois de que eu montei a padaria. Já faz muitos anos que eu trabalho com isso, mas eu não tinha cardápio, porque eu não tinha nem ideia de como fazer um cardápio. Entendeu? Então, olha quanto tempo eu perdi lá atrás para hoje eu saber o quanto é importante a gente ter um cardápio. Então, se eu tivesse tido essas dicas que eu estou dando para vocês hoje, lá atrás, quando eu comecei, a minha vida tinha sido muito mais fácil. Eu teria, sabe, aprendido muito mais cedo, muitas coisas que eu só aprendi agora, depois de muito tempo. Então, eu fico por aqui. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.